No vídeo de hoje falaremos sobre a revolta de Beckman, ocorrida em 1684. Vamos iniciar a narrativa falando sobre o cenário da rebelião, o Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão foi criado pelos espanhóis durante a União Ibérica. A União Ibérica foi o período de unificação das coroas de Portugal e Espanha, que durou 60 anos. Em 1621, por ordem do rei espanhol Filipe II, foi instituído o Estado do Grão-Pará e Maranhão, num esforço conjunto de espanhóis e portugueses para enxotar invasores que tentavam se fixar nesta região. O primeiro governador do Estado do Maranhão foi o capitão-general Francisco Coelho de Carvalho. Francisco Coelho de Carvalho governou por 10 anos. A partir de 1654, esse estado passou a ser designado como Estado do Maranhão e Grão-Pará. Agora a ordem dos nomes inverteu-se. Essa região aglutinava territórios que se estendiam do Ceará até a Amazônia brasileira. Era um estado pouco habitado e que sobrevivia principalmente de atividades de subsistência. Atividades como a produção de alguns itens agrícolas. Entre estes itens estavam o algodão, tabaco e cacau. Existia também muitos habitantes que sobreviviam da extração das drogas do sertão. Itens como canela, anil e alecrim. Havia também muito poucos engenhos que produziam açúcar. Como a economia do Maranhão era muito simples, havia pouca circulação de dinheiro e o Estado dependia bastante do trabalho escravo. Este trabalho era realizado pelos indígenas, uma vez que a compra de africanos para cumprir este papel era bastante dispendiosa. Portanto, era muito comum que fossem realizadas incursões que caçavam, capturavam e revendiam indígenas como escravos. A questão indígena, por sua vez, era muito tumultuada, era uma questão muito delicada. Durante o período colonial, por causa da rivalidade que existia entre os padres jesuítas e os colonos. Os colonos desejavam que os indígenas pudessem ser capturados e escravizados. Já os jesuítas não aceitavam que a escravização dos indígenas fosse permitida, pois assim eles poderiam controlar a catequização e também a exploração da força de trabalho dos índios. Nesta contenda, não tinha santo. Ambos os segmentos brigavam única e exclusivamente por seus interesses mesquinhos. Seja de que lado fosse, a sorte dos habitantes originários dessas terras era uma só, a sua completa destruição. A causa da rebelião começa exatamente 2 anos antes, em 1682, quando a coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Maranhão. Visando desenvolver o comércio da região, a companhia deveria, em tese, enviar ao estado do Maranhão um navio por mês carregado de escravos, ferramentas e alimentos como bacalhau, azeite e vinho, além de comprar a produção agrícola local. Mas a companhia praticava preços altos, bastante abusivos quanto aos produtos que trazia. Falsificava pesos e medidas, a nossa velha e conhecida corrupção. Pagava pouco pelos produtos da terra e trazia produtos de baixa qualidade e algumas vezes não por acaso estragados. Atrasava os navios, criando um clima de hostilidade entre os colonos locais junto à metrópole portuguesa. Liderada por Manuel Beckman, conhecido localmente como Beckmão, em 1684 começa então uma revolta nativista. Esta revolta tinha caráter reivindicatório e não separatista em relação a Portugal. Os revoltosos tinham como reivindicações principais o fim da Companhia de Comércio do Maranhão e também a expulsão dos jesuítas, pois a Companhia de Jesus era contra a escravidão indígena pelos colonos. E a escravidão indígena era a principal fonte de mão de obra que os colonos dispunham na época. Vou falar de forma bem sintética sobre o líder, Manuel Beckman, chamado de Beckmão. Beckman tinha ascendência judaica, era filho de pai alemão e mãe portuguesa. Ainda muito jovem viera para o Maranhão. Tornou-se senhor de engenho na região do rio Miarim, com seu irmão Tomás Beckman, que exercia a profissão de advogado. Manuel foi também
vereador da Câmara Municipal de São Luís. Voltando ao levante, os revoltosos prenderam o capitão-mor de São Luís e algumas autoridades portuguesas. E também expulsaram os jesuítas. Tomás Beckmann, irmão de Manuel Beckmann, foi então a Portugal visando falar diretamente com o rei sobre os motivos da revolta. Mas o rei nem se deu ao trabalho de ouvi-lo. Tomás nem chegou a desembarcar. Foi preso ainda a bordo. Portugal não queria conversa com rebeldes. Enquanto isso, o moral dos revoltosos despencou. Muitos deles se arrependeram de terem participado do movimento e trataram de tirar o corpo fora. Aí entra em campo a velha covardia brasileira. A revolta foi duramente reprimida no ano seguinte com a chegada de tropas sob o comando do tenente-general Gomes Freire de Andrade. Esse general chegou a São Luís no dia 15 de maio. Gomes Freire, então, expediu ordem de prisão contra Manuel Beckmann, que, a esta altura, já tinha fugido e se embrenhado no interior, oferecendo por sua captura o cargo de capitão das ordenanças. Para obtê-lo, Lázaro de Melo, afilhado e protegido de Manuel, traiu o padrinho e o entregou preso. Sobre este personagem, há relatos que, uma vez empossado no cargo, os seus comandados tratavam-no com maior desprezo e também o desrespeitavam por ser ele um traidor, recusando-se assim a obedecer-lhe as ordens. Queixando-se disso ao governador, afirma-se que Gomes Freire de Andrade, governador do Maranhão, teria lhe respondido da seguinte forma: "Nada tenho que fazer, o que o governo te prometeu cumpriu. Agora, obrigar os subordinados a aceitar teu comando está fora dos meus poderes. Ou melhor, não é da minha alçada. Problema teu, te vira." Bom, apontados como líderes da revolta, Manuel Beckmann e Jorge Sampaio de Carvalho receberam como sentença de morte a forca. Os demais envolvidos foram condenados à prisão perpétua. A execução pública de Beckmann e de Sampaio ocorreu em 2 de novembro de 1685, de acordo com algumas fontes históricas. Já segundo outras fontes, em 10 de novembro, na chamada Praia do Armazém. Os bens dos Beckmanns foram sequestrados e leiloados em asta pública. Mas o governador Gomes Freire arrematou todos esses bens e devolveu-os à viúva e às filhas de Manuel Beckmann. Na Avenida Beira-Mar fica a Praça Manuel Beckmann, Praça 15 de Novembro, com a Pirâmide de Beckmann, um obelisco construído no ano de 1910, em homenagem ao líder da revolta colonial de 1684. A pirâmide teria sido erguida aproveitando a base do pedestal do antigo Pelourinho de São Luís, de 1815, sendo assim o monumento mais antigo da capital. O movimento conseguiu fazer com que a Companhia de Comércio fosse extinta, mas não conseguiram, da coroa portuguesa, a expulsão dos jesuítas. A partir da década de 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís fosse realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia entrou em atividade no ano de 1682 e recebeu da coroa a autorização para monopolizar o comércio local. Assim, essa empresa era a única que poderia comprar o que fosse produzido pelos moradores do Maranhão e era a única que poderia vender as mercadorias. Esse monopólio era conhecido como estanco. Na questão dos escravos, a Companhia de Comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de escravos africanos como forma de substituir paulatinamente os indígenas que eram controlados pelos jesuítas. A promessa era de enviar 10.000 escravos em até 20 anos, mas as remessas de escravos não eram cumpridas. Bom, assim nós terminamos aqui a nossa apresentação sobre a revolta de Beckmann, que se notabiliza assim por ser o último tópico da fascinante história do Maranhão durante o período colonial. No próximo vídeo nós falaremos já
de eventos ocorridos durante o período imperial. E quando terminarmos essa fase, apresentaremos então tópicos da história do Maranhão no período republicano. Assim nós terminamos aqui a nossa apresentação de hoje. Meu muito obrigado por terem assistido, fiquem com um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!